Gente, esse é um assunto muito complicado, muito delicado. Eu passei um tempo aí, como eu disse, nos grupos internos da EDL e eu falei bastante sobre isso aqui. O pessoal achou muito interessante. Eu repeti algumas vezes, mas infelizmente eu tenho que ter todo o cuidado, é pouco para discutir esse tema aqui. E eu posterguei, enrolei muito para trazer isso aqui para o público, né? Para a internet. Porque realmente é muito complicado falar disso aqui. E eu também não tinha certeza, é uma ideia complexa, mas enfim, eu vou arriscar aqui, se não ficar bom, é só eu excluir também. Acontece o seguinte, com toda essa história aí do caso Monark, me deu esse insight, né? Porque me assustou demais, assim, me assustou mesmo, me impressionou a homogeneidade, né? Ninguém tinha coragem. Oh, cara, olha meus números de telefone aparecendo ali, ó. Que bizarrice, apaga isso, meu. Meus contatos ali aparecendo. É, sorte que aparecia só uma parte, não dava pra ver o final. Eu achei bizarro a homogeneidade, achei muito estranho, me assustou, etc. E eu comecei a ter uns insights, né, uns pensamentos. Vou tentar explicar aqui. Que existe a centelha divina, né? Na verdade, tá até errado, tá? Tem isso aqui, mas o título do negócio é centelha divina, tá? Tem aqui falsa verdade versus falsa mentira. Tem um equilíbrio as coisas, né? Mas o verdadeiro insight, filha da mãe. O título do insight aqui é centelha divina, que não tem quase nada a ver com a centelha divina do Hélio Couto. O negócio é bem diferente. Vamos ver se eu lendo aqui eu consigo lembrar de alguma coisa, tá? Mas acho que é difícil porque isso aqui é difícil de pôr em palavras. Na verdade, a meu esforço aqui de pôr em palavras foi para tentar não falar merda, para não tentar não perder o canal. Mas a verdade é que o assunto é mais complexo que isso. O coro contra o monarca, a falsa justiça. Ah, tá. Então existe aí a falsa justiça, né? Que é esse povo que comemorou o cancelamento do monarca. Finalmente, justiça, é isso aí. O que ele falou foi um absurdo. Que as pessoas, a maioria, né, a enorme maioria, tem muita inveja do monarca. Eles estão comemorando porque eles têm inveja, eles estão cagando pra justiça. Eles sabem que tá acontecendo um monte de injustiça por aí. Foda-se. A questão é que eles têm inveja do monarca e eles querem acabar com o monarca. E aí, foda-se, né? Então é a falsa justiça, é a justiça, uma justiça cínica, dissimulada, tá entendendo? Da maior parte, né? Deve ter um ou outro ali, ignorante mesmo, que tá lá comemorando finalmente justiça. Aí, ó. O Brasil não está perdido, a justiça existe. Pegaram o monarca e acabaram com a vida dele. É isso aí, justiça. Então é uma falsa justiça, que na verdade não é justiça coisa nenhuma. É uma injustiça. Mexeu aqui meu banner, eu não consegui entender o que aconteceu. Foi você, né? Sem vergonha, minha gatinha. É, tá, então tem a falsa justiça, né? Tá bom. Ah, tá. E aí tem a falsa mentira, né? Ó, o coro a favor da suposta mentira, que silenciam por medo no começo, né? Aí é que tá, eu escrevi faz tanto tempo que eu quase esqueci já. A falsa mentira é o coro a favor da suposta. Eu até sei a ideia, tá? Não tô confuso porque eu não sei o que eu tô falando, eu sei. Mas é que eu escrevi com o intuito de me ajudar a falar certinho e não tomar strike, então eu tô tentando cuidar disso. O coro a favor da suposta mentira que silenciam por medo no começo. Os ignorantes, fanáticos que defendem. Aí tá. Essa falsa mentira é o seguinte, ó. Os ignorantes fanáticos que defendem uma suposição bizarra e distorcida da verdade sobre a Segunda Guerra Mundial. É os caras que são eugenistas, racista, que defende que o nazismo pegava. Cara, o maior absurdo que eu não vejo ninguém falar, que eu fico pé da vida, é falar que caiu a live, foi isso? Gente, se cair, foda-se, paciência. A minha internet às vezes tá ruim, eu tenho que continuar. Mas acontece o seguinte, eu fico pé da vida porque falar que o nazismo era racista, cara. Quando isso tá na Wikipédia, mano. Então a Wikipédia é racista, né? Pra muita coisa a Wikipédia pra falar lá das histórias que eles querem, aí a Wikipédia é top. Mas se tem alguma coisa que contraria eles, aí não é verdade. Inclusive eu corro o risco de falar aqui e alguém lá ia apagar, né? Porque é meio que de domínio público o negócio. Mas isso que eu tô falando tá na Wikipédia. O Jesse Owens foi lá na Alemanha nazista, um atleta lá, um esportista. E ele ficou no mesmo quarto que os brancos, que os alemão. Ele dormia junto com os caras. Tá? O Hitler tirou foto com ele. Aí ele volta para os Estados Unidos e ele não pode usar os elevadores dos brancos, mano.
Tem um apartheid. Isso tá na Wikipédia. O Jesse Owens, a medalha de campeão olímpico, ele jogou no Rio. Porque ele ficou puto com a nação dele. Porque ele foi lá, os caras acolhiam ele, dormia no mesmo quarto que os brancos. Chegou aqui, ele era o apartheid, não podia nem usar o mesmo elevador, não conseguia emprego, era um negro como os outros. Tá entendendo? Então é absurdo falar que nazismo era racista. Mas tá, mas daí tem gente, essa falsa mentira é os caras que vestem camiseta, faz tatuagem lá da suástica, mas eles são racistas, entendeu? Que não é, nazismo não é racista, isso é uma imbecilidade. Outra coisa, defender que... Eles defendem assim que... Ah, o Hitler matou pouco. Tinha que matar. Tipo assim, pessoas que são... como é que eu poderia dizer assim? Desonradas. Pessoas desonradas que defendem o Hitler pensando que o Hitler era desonrado. O que também não é verdade. O único que tem coragem de falar isso é o Rui Pimenta. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas acontece o seguinte... De todos que participaram daquela guerra, que, cara, guerra é guerra. Matou. Fez merda. Só que de todos que participaram da Segunda Guerra Mundial, um dos mais honrados ali, que agiu com justiça e honra, foi o Hitler. Se você for ver as atrocidades que os Estados Unidos, que os Estados Unidos fizeram, que a Inglaterra, os aliados, né, que chamam, fizeram, é muito pior do que o que pintam dos caras, entendeu? Inclusive o que estão fazendo hoje. Se você for olhar o que o governo Biden tá fazendo com o Afeganistão hoje, eu postei notícia nos grupos recentemente. Tem milhões de pessoas no Afeganistão que estão comendo farinha seca, que não tem o que comer. Tem um monte de gente que tá morrendo de fome no Afeganistão, porque os Estados Unidos bloqueou o dinheiro dos caras. Embargo econômico. Tá entendendo? Eles trancaram a fronteira da Palestina, as pessoas não podem fugir para lugar nenhum. E aí eles têm um país que virou um campo de concentração. É o maior campo de concentração do mundo. E as pessoas estão vivas nesse momento, morrendo de fome. Agora, no ano da graça, e ninguém fala nada. Aí um negócio que aconteceu há 50 anos atrás, que nem era um país inteiro. Tá, diz que tinha campo, né? Diz que tinha, tá. Não vou dizer que não tem, que eu vou tomar strike aqui, né? Não vou dizer que não tem. Mas aí tá, aí diz que tinha lá. Mas tá, não era um país inteiro. Agora tem um país inteiro que virou um campo de concentração e ninguém fala um A. E se falar, antissemita, acaba com ele, cancelado, né? Então, enfim, eu corro risco de estar falando merda aqui e perder o canal só por falar isso. Mas também tem uma estrelinha bonitinha aqui atrás, né? Quem sabe não passa um pano, né? Então a falsa mentira, entendeu? É pintar a Segunda Guerra, o nazismo, aquilo que ele não é. É uma falsa mentira, né? Por quê? Por que é falsa mentira? Porque os caras que tá do lado da falsa verdade, que tá aplaudindo o que aconteceu com o Monark, eles chamam essa falsa mentira de mentira verdadeira. Mas não é. É mentira, é uma falsa mentira, entendeu? E aí no meio disso, cara, tem a verdade verdadeira, que ela mistura um pouco dessa falsa mentira, que não tem nada a ver, e também tem um pouco dessa falsa verdade. Que, na verdade é o seguinte, essa falsa verdade é 99%, é a maioria. A falsa mentira é bem pouquinho, é 1% menos. E a verdade que está no meio disso tudo, equilibra a simbiose dessas ideias, é menos ainda, cara. É aí que está a centelha divina, tá? Porque bem no meio disso tudo deve ter um ou outro, em 1 milhão, sei lá, tem um, que é um luciferiano, que questiona. Como assim? Será que foi isso mesmo? Será que tá certo o que estão fazendo com o Monark? Será que esses malucos aí com tatuagem, camiseta, quebrando as coisas na rua também tá certo? Tá ligado? Então, no meio disso tem pouquíssimas pessoas, a centelha divina, sabe, que tá questionando. E esses estão quietos, eles não falam A. Então é muito difícil achar os caras, tá entendendo? Esses são a centelha divina, os luciferianos. E aí, o coro a favor da suposta... Isso eu já li, né? Defende a suposta... Ah, tá. Aí aquela história também, né? Já que eu escrevi, eu escrevi errado já, pra começar. Mas já que escrevi, vou falar. Defendem uma suposição bizarra e distorcida da verdade sobre a Segunda Guerra Mundial. É o único assunto em historiologia, na ciência da história, né? Que existe uma lei. É a única coisa, dentro do estudo da história, historiologia, é o único fato que existe uma lei proibindo você de revisitar, de questionar. Não é curioso isso? Essa história aí da Segunda Guerra, envolvendo os caras aqui, da estrelinha, é a única história, dentro do estudo da história, é a única que existe uma lei proibindo criminalmente você de questionar. Não é curioso? Você pode duvidar da Nefertiti, do Akhenaton, ou você pode duvidar do Napoleão, do Alexandre o Grande,
Assim, questionar, eles chamam de revisão, né? Revisiologia. Você pode revisar qualquer coisa, mano. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, os doutores da igreja. Pode revisar o que você quiser. Mas tocou nos caras da estrelinha, crime. Não pode revisar nada, é fato, acabou. Pode revisar a história da Rússia, União Soviética, o Japão, tá? Pode revisar as histórias das guerras da África, as guerras do Oriente, da China, Taiwan, Índia, tudo. Os caras da estrelinha, crime. Não pode falar, não pode revisar nada. É o que aconteceu e acabou. E é crime questionar. Muito curioso, né? E ninguém levanta a orelha, ninguém duvida de nada, ninguém, né? É a massa, né? Homogeneidade total. É a massa de boi que vai seguindo pro curral, né? Gente, problemático esses assuntos, hein? Eu vou encerrar por aqui, acho que chega. Nem sei se ficou claro isso aí, francamente. O que mais que eu poderia dizer pra não me complicar tanto, mano? Será que eu tento explicar de novo? De um lado, você tem os caras que apoiam uma justiça que não é justiça. Do outro lado, você tem os caras que acham que é verdade uma coisa que os caras que acham que a falsa justiça é justiça, acham que é verdade, verdade. Acham que é mentira, mentira. É complicado pra caralho isso, né? E só no meio tem alguém que vê que a verdade que eles acham que é verdade não é verdade, e a mentira que eles acham que é mentira não é bem mentira. Aí bem no meio tem uma fusão dos dois que pode plasmar a verdade. Tô dizendo que é a verdade, mas que a verdade de fato, que é verdade, verdade, ela não tá óbvia. Porque se tivesse óbvia, se o mundo tivesse vivendo nos pilares da verdade, a gente não estaria à beira da Terceira Guerra Mundial, né? Isso é óbvio. Estaria tudo bem. Não haveria pobreza, desgraça, o cara matando gente para vender reportagem no jornal, né? Criança comendo farinha seca lá no Afeganistão, porque uma nação de imperialistas. Teve até o caso de uma mulher, né? Que o Biden fez o seguinte: o Biden ia pegar o dinheiro do embargo do Afeganistão, largou as pessoas morrendo de fome, comendo farinha seca. Quem tem farinha para comer? Outra coisa que eu esqueci de falar: eles estão vendendo crianças para comer criança e partes de corpos. Ah, morreu aqui de fome, aqui meu primo, aqui minha tia. Aí ele vende as partes, entendeu? Para comprar farinha, para comer farinha, para não precisar comer o pai e o filho que ainda tá vivo. Olha que bizarrice. Tá acontecendo agora no Afeganistão. E o pessoal tá preocupado com o Monark e falou: olha como o apocalipse demorou, né? Já tá atrasado. Aí o que acontece? O Biden, com esse dinheiro do embargo do Afeganistão, ele criou lá um projeto para indenizar as famílias do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Tá rolando isso agora nos Estados Unidos. Aí viralizou a notícia de uma mãe que disse: não, eu não aceito isso, eu não quero. Eu não quero que vocês sujem a memória do meu filho, que morreu nas Torres Gêmeas, com atrocidade desse tamanho. Vocês estão ficando louco? Eu não quero isso não. Então tem americanos se opondo a essa bizarrice que está acontecendo nos Estados Unidos. E hoje eu escutei, nem lembro onde mais, cara, num vídeo na internet, que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, estava havendo uma crise humanitária muito grande. O bicho estava pegando. Os Estados Unidos estavam numa posição assim que o mundo inteiro estava olhando meio assim: que bizarrice é essa? Que merda é essa que vocês estão fazendo? E os Estados Unidos hoje, no ano da graça, em 2022, ele chegou num ponto pior do que estava na Segunda Guerra, tá? Então, assim, a situação com relação à crise na extrema Europa é muito complicada, gente. Muito complicada. Porque o dólar teve sua queda histórica, sem precedentes, desde a Segunda Guerra. E os Estados Unidos está numa situação, vamos dizer assim, a reputação perante o mundo, com todas essas merdas que eles estão fazendo, pior do que a Segunda Guerra. Então, eu acredito que coisas bem terríveis devem estar a caminho, tá? Geopoliticamente falando, ok? Eu vou encerrar isso aqui para gravar outra coisa. Esse assunto é problemático. Tô arriscando muito falar isso aqui, mas enfim. Se eu não for falar isso aqui, eu não vou nem falar do assunto. Vou falar de filme. É isso. Fiquem com Deus, luz pra nós. Tweet com o Sim Rogério 2.